Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje trazemos mais uma temática sugerida por uma das frequentadoras do canal do YouTube. Então, se você também quer estar sugerindo uma temática para vídeo, fazendo uma pergunta, ou simplesmente colocando sua opinião, você tem a opção de fazer isso no setor reservado a comentários dos vídeos, ou então estar fazendo isso como esta pessoa fez a partir do Google+. Então essa pessoa tem contato comigo no Google+, e ela repassou que gostaria de estar vendo um vídeo a respeito da temática hipnose. Então nós vamos estar abordando isso, obviamente dentro da psicologia, e está expandindo um pouco mais para além aí mais adiante. Então vamos começar com o que é a hipnose. Então, de maneira rápida assim e superficial, a hipnose ela é um estado de consciência alterado. Então, um dos outros estados de consciência alterado possíveis de serem vistos é o próprio sono. Então, o sono é um estado onde a consciência ela permanece suspensa, pode-se dizer assim, e o indivíduo ele permanece com seu funcionamento biológico normal, porém com seu funcionamento psíquico brando e mais limitado, que seria uma forma realmente do corpo estar descansando, estar recuperando energias. Bom, e entre meio esse estado de acordado e dormindo, nós temos algumas outras alterações de estado de consciência. E entre elas está a hipnose. Eu estou até inclusive aqui com um artigo para me ajudar e tenho algumas anotações ali. Então, o que acontece? Inclusive esse artigo me veio na cabeça assim que essa pessoa me pediu esse tema. Eu me recordei que eu havia feito já uma pesquisa referente a isso no ano passado, durante uma das matérias de psicologia, que foi MIP, Metodologias de Investigação Psicológica. Eu acabei realizando uma pesquisa na área de hipnose relacionada à medicina e fui atrás e felizmente encontrei nos materiais do ano passado o artigo referente a esse tema, que é um artigo bem bacana que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho. Bom, enfim, vamos começar então como que a hipnose ela foi inserida dentro da psicologia, ou dentro da psiquiatria mais especificamente. Então esse estado alterado de consciência, que é a hipnose, que possibilita o sujeito estar entre meio, nem estar desacordado, mas também nem estar em posse total da consciência. Esse estado intermediário ele foi muito explorado no início por um médico francês chamado Jean-Martin Charcot. Então o Dr. Charcot ele foi um médico que ele explorou muito o uso da hipnose em seus pacientes da ala psiquiátrica. Ele é um médico muito famoso na área de psiquiatria. Ele viveu entre 1825 a 1893. Eu realmente deixei anotado porque eu sou péssimo com datas. E enfim, ele alcançou uma fama, um destaque muito grande na área de psiquiatria. E segundo relatos, o que aconteceu é que o Charcot ele estava caminhando por uma rua e viu ocasionalmente um indivíduo desses que promovem shows de rua mesmo, que fazem apresentações em praças públicas. Ele viu um desses indivíduos realizando uma apresentação com a hipnose. E aí que se diferencia, né, realmente as mentes brilhantes de nossas mentes convencionais e comuns. Então nós vemos uma situação dessa, alguns acham interessante, outros pensam, nossa, que babaquice. E Charcot, o que ele pensou quando ele viu um sujeito hipnotizando alguém na rua? Vou usar isso como tratamento terapêutico dentro da medicina. Todo mundo pensa isso, né? Então aí a gente vê realmente que uma mente brilhante, ela se destaca e não é à toa, né? Porque onde nós vemos uma coisa corriqueira do dia a dia, uma apresentação de rua, o cara me vê uma situação que ele pode utilizar dentro de um hospital como tratamento de transtornos mentais. Então realmente ali a gente vê que a genialidade destacada ali faz com que o cara veja muito além do que convencionalmente nós vemos. E aí o Charcot ele realmente começou a fazer uso dessa hipnose. Então ele utilizava a hipnose em seus pacientes, principalmente as pacientes histéricas,
que é aquela que a gente já vê depois através da psicanálise, que é uma situação onde a paciente, ou o paciente, na época as mulheres eram mais afetadas, mas hoje nós temos por igual, o paciente ele manifesta no corpo sintomas que não têm explicação biológica e que são oriundos de situações psíquicas. Bom, enfim, o Dr. Charcot ele conseguia, através da hipnose, fazer com que pessoas, por exemplo, que estavam com o braço paralisado, movimentassem o braço normalmente quando sob o efeito da hipnose. Assim como outros pacientes que não apresentavam um problema, por exemplo, de movimentação no braço, ele hipnotizava esse indivíduo e fazia com que esse indivíduo ficasse com o braço paralisado durante o transe de hipnose. Porém, o que ocorria? Assim que o transe da hipnose passava, este paciente voltava ao normal, ou seja, se ele estava sob um quadro histérico, ele voltava a ficar paralisado. Se ele estava sob um quadro normal e tinha sido induzido à paralisia, ele voltava aos seus movimentos normais. Então a hipnose, ela servia quase como uma brincadeira ali, mas ela não apresentava uma eficiência de, digamos assim, subentenda-se bem entre aspas aqui, cura. Mas aí o que aconteceu? Então como que essa hipnose ela continuou se dando seguimento e como que ela foi além? Bom, em determinado período, o Dr. Charcot teve um aluninho bem querido, odiado por muitos, talvez até por ele mesmo em certos momentos, e amado por tantos outros, o Dr. Sigmund Freud. Então, em determinado período, Freud concluiu seus estudos em medicina em Viena, e Freud decidiu se deslocar até a França para estar sendo aluno e estagiário do Dr. Jean-Martin Charcot. Então, quando Freud estudou com Charcot e realizou os atendimentos no hospital, ele aprendeu esta técnica da hipnose. E aí, quando Freud encerra seu período de estágio, retorna a Viena para abrir seu consultório e fazer seus atendimentos, ele leva consigo a técnica da hipnose para Viena. E aí, se alguém tiver interesse de estar vendo isso de uma maneira mais romantizada, tem um filme chamado Freud para Além da Alma, que traz um pouco dessa relação do Freud com Charcot, traz algumas coisas bem interessantes, traz a relação dele também com o Dr. Joseph Brauer, que vai ser já em Viena, e claro, obviamente, devemos ressaltar, é um romance. Então é um filme que é romantizado, ele tem dados maquiados e elaborados de maneira a dar uma estética cabível ao cinema. Então é muito importante ter isso em mente e não levar ao pé da letra o que aparece no filme. Mas é um bom indício, é um bom começo de instigar a mente de quem realmente queira ir mais atrás disso. É uma boa isca para estar instigando a estar lendo mais a respeito, a estar investigando aí em documentos, em livros, em coisas um pouco mais confiáveis do que o filme. Tem um outro filme também sobre a psicanálise, para quem tiver interesse, que é O Dia em que Nietzsche Chorou. Realmente eu sou praticamente obrigado a fazer um pouco de propaganda desse filme, porque eu assisti e amei, achei incrível esse filme. Ele é um pouco longo e em certos momentos um pouco parado, mas para quem já tem um conhecimento básico na área de psicanálise, realmente é um filme bem interessante de se ver. Se tiver a oportunidade, assista. Obviamente, como eu disse anteriormente, é necessário ter um conhecimento básico na psicanálise para estar diferenciando o que realmente está em documento e o que é criação do autor, para não estar também acreditando que aquilo que aparece no filme realmente ocorreu e está documentado como tal. Seguindo então para a técnica de hipnose nas mãos agora de Freud, não mais do Charcot. Então o Freud ele utilizou essa técnica da hipnose como uma tentativa de acessar o inconsciente dos seus pacientes. Só que diante do fato já constatado pelo Charcot e que Freud notou mais claramente ainda, os pacientes que conseguiam chegar até os conteúdos inconscientes hipnotizados, quando voltavam ao estado normal de consciência, não se lembravam do que ocorria. Então, se o próprio Dr. Freud trouxesse a eles esse conteúdo que foi apresentado durante o transe hipnótico, o paciente não se reconhecia nesse conteúdo. Porque como ele manifestou esse conteúdo enquanto estava sob efeito de hipnose, assim que o efeito hipnótico passava,
o paciente não se recorda de nada. Sendo assim, qualquer coisa que ele tenha dito durante a hipnose, ele não vai reconhecer quando dito a ele durante o seu estado de consciência normal. E Freud acabou constatando ao longo da sua experiência e também já com algum auxílio do Dr. Joseph Brauer, ele andou constatando que isso era praticamente quase, aqui sendo um pouco fazendo um julgamento pessoal, mas quase inútil, porque realmente ele conseguia acessar os conteúdos inconscientes dos seus pacientes, mas não conseguia resolver a questão que afligia o paciente, que era no caso dos histéricos, das histéricas, que eram mais mulheres mesmo que Freud tratava. No caso das histéricas era realmente a paralisia no corpo, era realmente esse tipo de dificuldade, ou no caso as obsessões, que aí seriam as questões de organização, de aquela velha história, né? Você vai aumentar o volume do rádio, tem que sempre estar em números pares, ou sempre em números ímpares, esse tipo de questão. Inclusive, quando o Dr. Freud utilizava a questão da hipnose, é uma das coisas que se atribui o fato dele usar o divã. Então, muitos dizem que ele começou a se utilizar do divã para os atendimentos justamente porque no divã ele tinha uma condição de hipnotizar mais facilmente os seus pacientes. Mas aí, quando Freud constatou que a hipnose não era um método eficiente para a realização da solução dos problemas psíquicos dos seus pacientes, ele acabou abandonando o método da hipnose. Isso não foi muito longe, ele realmente logo de início, porque já trazia também experiências do Charcot que não surtiam efeitos, ele acabou abandonando o método da hipnose. E aí ele passou para um método que ele desenvolveu a partir do Dr. Joseph Brauer, que é o método da associação livre. Então ele trouxe essa questão do paciente falar, porque ele percebeu que quando o paciente falava, ele tinha outros artifícios, outras ferramentas para fazer com que esse paciente trouxesse para a consciência o conteúdo do inconsciente. Então aí a partir do ato falho, a partir do xiste, a partir dos próprios sonhos, ele consegue fazer com que esse paciente traga para o consciente esse conteúdo que estava anteriormente no inconsciente. E deste modo, esse paciente trazendo sob o estado de consciência normal, quando ele traz este conteúdo, ele consegue trabalhar com esse conteúdo e lembrar que ele trouxe esse conteúdo, diferente da questão do transe hipnótico. Diante disso, o Freud constatou a maior eficiência, ou até mesmo a eficiência, porque a hipnose não demonstrou eficiência, e desenvolveu esse método, tanto é que até hoje o método da associação livre é utilizado na psicanálise como princípio básico do atendimento psicanalítico. Enfim, mas dando seguimento à história da hipnose, em relação à psicologia, a hipnose realmente ela acabou se limitando bastante, ela não foi muito explorada por outros psicólogos, até mesmo já pela própria questão de o Freud ter constatado a ineficiência dela. Então, ela podia retirar sintomas e colocar sintomas em pacientes que não tinham. Mas assim que cessava o transe hipnótico, os sintomas dos que tinham retornavam e os sintomas dos que não tinham, que tinham sido colocados, cessavam. Então acabava sendo uma situação meio sem utilidade real para a solução dos conflitos psíquicos e dos sofrimentos dos pacientes. Mas aí nós nos perguntamos, e aí, a hipnose sumiu realmente? Hoje, até onde eu tenho conhecimento, a hipnose como show, ela é utilizada por apresentadores, por pessoas realmente que trabalham com essa área, alguns até se utilizam na PNL, também eu tenho um vídeo no canal, acessem, assistam, se inscrevam, cliquem em gostei. Tem um vídeo no canal também que fala sobre a utilização da PNL para fins de show. O que é a questão? Psicólogos são proibidos pelo Comitê de Ética de realizar esse tipo de situação. Então, o psicólogo não pode fazer show com manipulação psicológica, com hipnose, com a utilização de PNL, esse tipo de questão. Ele corre o risco de ser cassado pelo Comitê de Ética e perder o seu CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, então o registro que você tem, ele vai perder. Porém, na área da medicina, há uma aceitação um pouco maior do estudo da utilização desse método
para outras finalidades, que não realmente o controle psicológico do indivíduo. Então, neste trabalho que eu realizei de análise de um artigo científico, eu peguei um artigo que justamente abordava essa temática. Então, a temática era o uso da hipnose como substituto farmacológico no exame de ressonância magnética. Então, aqui eu tenho o artigo impresso. Eu não me recordo, eu devo ter aqui o link. Só dar uma verificada se eu tenho o link deste artigo. Creio que não. Eu não tenho o link para estar disponibilizando ele para as pessoas acessarem. Mas eu tenho aqui a descrição, eu tenho a referência bibliográfica adequada dele, então vai estar aí na descrição do vídeo a referência bibliográfica deste artigo, para quem quiser estar indo atrás, buscando para estar conseguindo o material para estar lendo o artigo inteiro, se for do interesse, então vou estar disponibilizando aí na descrição do vídeo. Então este artigo ele se intitula Hipnose para controle de claustrofobia em exames de ressonância magnética. Ele é escrito por Luiz Guilherme Carneiro Veloso, Maria de Lourdes Duprat, Ricardo Martins e Luiz Escopeta. Então são quatro autores que são estudantes de medicina e fazem uma pesquisa a campo. Eles realmente vão até um hospital e realizam uma pesquisa utilizando a hipnose como um substituto farmacológico. Então, o que é essa questão abordada pelo artigo? O exame de ressonância magnética, para quem não sabe, é um exame que ele gera imagens da cabeça mesmo, do cérebro humano em funcionamento. Então ele pode gerar algumas imagens que auxiliam os médicos na análise de doenças relacionadas ao cérebro, relacionadas a transtornos mentais. Então ele é um exame bastante útil para a detecção de várias doenças, de vários problemas. Só que o que ocorre? Esse exame ele é realizado em uma máquina bem estrambólica. Então é uma máquina gigante com uma maca que você empurra para dentro de um túnel, e aí quando a máquina entra em funcionamento ela tem um som bem estranho, que é quase um som de metal batendo no metal, que fica passando sobre o paciente uma luz, parece um disco voador decolando. Então, para quem já tem um pouco de claustrofobia, essa máquina é um túnel fechado na dimensão do paciente, obviamente, porque não se faz necessário o maior. Então, para quem tem claustrofobia, a situação de você estar deitado dentro de um túnel que parece um caixão já é uma situação incômoda, já é uma coisa que no mínimo te gera desconforto. E ainda com som, um barulho estranho, com luz, e o pior, o paciente tem que ficar imóvel, porque se o paciente se movimentar um pouco, que seja, nem precisa ser tanto, se ele fizer só isso aqui, já pode danificar o resultado do exame, e é necessário todo o procedimento novamente, que custa dinheiro, que vai gerar mais angústia ainda no paciente. Então é uma situação realmente complicadíssima para quem tem problemas com claustrofobia, a realização desse exame. E aí, esses estudantes de medicina, eles trazem essa opção de estar realizando a hipnose desses pacientes para substituição farmacológica. Porque o que é realizado? Então, como esses pacientes eles precisam ficar imóveis, eles têm problemas de claustrofobia, quando se vai fazer o exame nesses pacientes, geralmente, para que o paciente se mantenha imóvel e cesse um pouco dessa angústia, eles são drogados com medicação farmacológica, tranquilizante, realmente são sedados com medicamentos para conseguirem se manter mais calmos. Então é ministrado a eles doses de medicamentos calmantes. Porém, o que os autores desse artigo trazem como prejuízos? Primeiro, nós sabemos que há prejuízos sérios em relação à própria saúde do paciente, a utilização desnecessária de sedação. Há um risco muito grande, tanto é que geralmente se diz que dentro dos procedimentos cirúrgicos, o maior risco é na sedação.
é realmente em sedar o paciente para a cirurgia, ou seja, aplicar a anestesia, que é o maior risco, e não na cirurgia em si. Então aí a gente já tem uma noção, tanto é que os hospitais maiores, eles são obrigados a terem um médico anestesista à disposição. Então não é o médico que vai fazer o procedimento cirúrgico. O médico que vai fazer o procedimento cirúrgico, ele é especialista em cirurgia. Existe um outro médico só para a anestesia. Então é um médico especialista em anestesia, para se ter uma noção do quanto o procedimento anestésico ele é arriscado e ele é perigoso, que é necessário um especialista nessa área para estar realizando o procedimento. Então isso custa dinheiro, envolve riscos, envolve prejuízos financeiros e de saúde para o paciente. Então, obviamente, se nós temos uma alternativa melhor a isso, como a hipnose, para a realização desse procedimento, é benéfico para ambos os lados. Porém, aí nós temos também as questões a serem analisadas. É necessário um profissional também especialista em hipnose para estar realizando essa atividade. E há alguns outros poréns trazidos pelos autores, como por exemplo que nem todos os pacientes são suscetíveis à hipnose. Aí nisso entra vários senso comum, várias questões populares, assim que as pessoas dizem. Alguns dizem que pessoas mais inteligentes não são pessoas muito inteligentes e pessoas de um nível intelectual muito baixo não são facilmente hipnotizados, então não são suscetíveis à hipnose. Só pessoas de um nível intelectual mediano ou o inverso. Então aí é tudo questão de senso comum mesmo. Não é uma... Na verdade, a suscetibilidade à hipnose, ela envolve muitos outros fatores. Não é simplesmente questão intelectual, não é simplesmente questão de estudo, de nível escolar, tem muitos fatores envolvidos nisso. Inclusive fatores de estresse, fatores de momento vivido pela pessoa. Então não é aquela pessoa especificamente, ela não é suscetível à hipnose. Talvez ela não esteja suscetível naquele momento, em outro momento ela seja. Mas, ainda assim, nós vemos aqui a partir de uma tabela que os autores nos trazem, essa aqui, a tabela, nós vemos que boa parte dos procedimentos foram realizados sem o uso da sedação. Então, sem o uso da anestesia e somente com o procedimento de hipnose, muitos dos 20 participantes da pesquisa conseguiram realizar o procedimento de ressonância magnética. Então, a gente vê aqui que... deixa eu contar aqui rapidamente, só para poder ter uma noção. 1, 2, 3, 4, 5. Somente 5 dos pacientes não foi realizado o procedimento. Então, um deles não compareceu, os outros 2 não tem explicação por quê, e um deles teve fobia, 2 não compareceram, um deles teve fobia na sala, então precisou realmente da sedação. Mas de 20, vemos que 15 apresentaram resultados eficientes em relação à hipnose. Então, 15 desses pacientes realmente... perdão, os que apresentam não aqui, que não diz são 2 que não diz o que foi o motivo, é que eles não foram suscetíveis à hipnose. Então, 2 desses pacientes não se conseguiu hipnotizar. Eu recordei agora da vez anterior que eu havia lido esse artigo e trabalhado. 2 deles, então, não foram suscetíveis à hipnose, e dos outros restantes, 2 não compareceram, e um apresentou fobia na sala do exame e teve que ser sedado. Mas, ainda assim, vemos que 15, então é um número razoável, 15 pacientes realizaram o exame com sucesso, ou seja, evitaram procedimentos arriscados, evitaram gasto com sedação, com medicamentos de sedação. Enfim, este é o uso mais recente que eu encontrei de hipnose, utilização da hipnose. Esse artigo, ele é de... deixe-me só conferir o ano. Ele é de 2010, esse artigo. Então a gente vê que ele não é tão antigo assim. Ele tem aí seus 5 anos. E foi o material assim que eu encontrei mais recente sobre hipnose na utilização da área da medicina. Como eu disse anteriormente, na área da psicologia eu não tenho conhecimento do uso
atual, ao menos no Brasil, da hipnose dentro da psicologia. Então nós temos outros procedimentos aí dentro da psicologia, mas a hipnose em si, até onde eu tenho conhecimento, não é mais utilizada. Espero que isso tenha dado uma noção aí do que foi a hipnose dentro da psicologia, o porquê que ela foi abandonada e aonde ela pode estar sendo utilizada hoje. Frisando novamente que shows, manipulações psicológicas, esse tipo de coisa é restrito a quem é responsável por entretenimento. Psicólogos não podem realizar esse tipo de situação, em hipótese alguma, é antiético. E a hipnose não é mais utilizada, até onde eu conheço. Espero que tenha sido claro o suficiente. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Tiver críticas também, desde que sejam respeitosas, obviamente, deixa aí no setor destinado a comentários do vídeo. Se inscrevam no canal, isso é importante. E se você também quer sugerir um tema, quer estar fazendo uma pergunta na área de psicologia, pode estar deixando também no local destinado a fazer comentários do vídeo, ou então no Google+, pode estar me seguindo e enviando para mim uma mensagem como a moça que solicitou como temática a hipnose fez. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.